E quer saber, eu espero provocar alguns de vocês hoje para virar um interruptor. E te deixar cansado de viver na escuridão e ter suas luzes acesas e dizer: é hora de eu sair por este mundo e brilhar muito e deixar as pessoas saberem que eu não tenho vergonha de ser um crente em Jesus Cristo e eu vou fazer tudo o que eu puder fazer para fazer a diferença no mundo. Ontem você ouviu a trombeta e nós usamos para anunciar as boas novas. Mas a outra coisa para a qual a trombeta é usada e que eu acho que é importante, que é para acordar soldados de manhã nas Forças Armadas. E a palavra de Deus diz que nós somos soldados do exército de Deus. Amém? Certo, bem, cerca de 12 de vocês levantaram a mão. Nós somos soldados do exército de Deus. Amém? E soldados têm que ser treinados. Então, e como soldados de Deus, precisamos ser treinados. E nós também precisamos de acordar. Agora, isso pode não ser para vocês aqui, mas quando olhamos para a igreja como um todo, para ser bem honesta, a igreja não está impressionando o mundo. E quando eu digo a igreja, não estou falando da sua igreja, da minha igreja ou da construção de um prédio em algum lugar. Nós somos a igreja e ela é todo crente em todos os lugares. E se nós vamos fazer a obra de Deus, então cada um de nós tem que ser apaixonado, em chamas, cheio de zelo, prontos para dizer adeus para nós mesmos e perguntar a Deus o que Ele quer que façamos e qual é a nossa parte nos tempos em que estamos vivendo. Então o Brian vai tocar outra vez a trombeta e nós vamos acordar. Pode ir, Brian. Muito bem, vocês foram bem, mas não fizeram o que eu queria que fizessem, se levantarem, então ele vai tocar de novo. Tudo bem. Agora, em Isaías 60, versos 1 e 2, na versão NVI, levante-se e brilhe, pois a sua luz chegou e a glória do Senhor se levanta sobre você. Veja, a escuridão cobre toda a terra. Uma escuridão espessa está sobre os povos, mas o Senhor se levanta sobre você e sua glória aparece sobre você. Nós precisamos parar de esperar que Deus faça algo e nós precisamos perceber que Ele colocou tudo dentro de nós e nós só precisamos acordar para o fato de que nós temos tudo o que precisamos vivendo dentro de nós para fazer uma grande diferença em nossa pequena parte do mundo. Se nós tirarmos o foco de nós mesmos o bastante para perceber que há um propósito maior acontecendo do que apenas aquilo que eu acho, que eu quero, que eu preciso. E trate de ficar feliz, porque eu não vou calar a boca enquanto você não ficar. Levante-se e brilhe. Estas são palavras que nos pedem uma mudança de vida. No mundo nada vai mudar se cada pessoa neste mundo não mudar. E Deus me mudou tanto, mas eu vou te dizer, eu não estou satisfeita, sabe? E quer saber a verdade? Sim, os cristãos devem ser contentes, mas não significa que devemos ficar satisfeitos em estarmos bem e talvez tendo uma vida medíocre e apenas meio, sabe, mais ou menos e contanto que sejamos como os outros. Não, eu quero continuar crescendo e eu quero continuar mudando e eu quero continuar ajudando as pessoas, quero continuar me aproximando de Deus, quero conhecê-lo melhor a cada dia da minha vida. Uma coisa é estar satisfeito e contente com Deus, outra coisa é ser apático
e pensar que você não precisa continuar crescendo com o Senhor. Sendo honesta com você, eu tenho momentos. Eu não tenho há algum tempo, mas alguns anos atrás, passei por um momento em que eu estava cansada. E você se cansa do mundo, se cansa de trabalhar, se cansa das mesmas coisas o tempo todo, e você pode olhar para algo como o que estamos fazendo aqui e pensar: oh, nossa, deve ser incrível estar nesta plataforma. Bem, isso é uma parte muito pequena de tudo aquilo que é preciso para vir aqui por esse pouco tempo para fazer isto, e é um trabalho duro, passo muito tempo sozinha, não estou sentindo pena de mim mesmo de forma alguma, mas o que eu estou dizendo é que depois de fazer isso por 42 anos, esta não é a primeira festa, pode ser a sua, mas não é a primeira para mim. E então, sabe, eu tenho feito isso há muito tempo e eu cheguei a um ponto, há alguns anos atrás, onde eu estava assim. Sabe, era como se... E olha, isso me assustou e eu comecei a orar todos os dias. Deus, me dê paixão, me dê zelo, me dê entusiasmo, acenda o meu fogo de novo, eu não vou ficar velha e desgastada, sabe? Eu não vou me cansar de fazer a melhor coisa do mundo. E sabe, todos nós temos momentos assim em nossas vidas, quando nós precisamos nos sacudir e lembrar quem somos e para o que nós fomos chamados, e não apenas nos cansar e começar a recuar como o resto do mundo faz. Amém? Bem, o que é que você quer que eu faça? Uma coisa que eu não quero que você faça é não fazer nada. Há muitas coisas que podemos fazer, mas nada não é uma delas, sabia? Ninguém consegue ser feliz estando sentado sem fazer nada o tempo todo. Isto não é possível. Na versão amplificada de Isaías 60, o versículo 1 diz assim: levante-se da depressão e da prostração em que as circunstâncias te mantiveram. Eu gosto disso. Prostração significa se deitar, e eu não estou falando de deitar no seu sofá, eu estou falando sobre ficar deitado por dentro. Quando comecei a sentir esse cansaço, aquilo não estava no meu corpo, estava na minha alma. Eu tive que me levantar por dentro. É ali que nós precisamos ter certeza de que estamos em chamas, é do lado de dentro. E todos os dias nós temos que orar para que Deus nos use e deixe a nossa luz brilhar. E sabe, Deus tem o seu povo em todo lugar. Tem alguns de nós em todos os lugares, em todas as empresas, em cada escola, em cada supermercado, em cada bairro. Estamos em todos os lugares e Deus nos colocou ali estrategicamente para um momento como este, mas o que temos que fazer é acender as luzes. Se as luzes se apagarem na minha casa, eu não posso orar para que se acendam. Eu tenho que virar o interruptor. E quer saber, eu espero provocar alguns de vocês hoje a virar o interruptor e te deixar cansado de viver na escuridão e ter as suas luzes acesas e dizer: é hora de sair neste mundo e brilhar muito, e então deixar as pessoas saberem que eu não tenho vergonha de ser um crente em Jesus Cristo e eu vou fazer tudo o que eu puder fazer para fazer a diferença no mundo. Agora, isso não significa que nós temos que ser religiosamente obrigados a pregar para todo mundo que nós virmos, sabe? Na verdade, eu não recomendo isso. O que eu recomendo é, em vez de falar com todo mundo sobre Jesus e então agir como Ele, deixando que nossas vidas sejam uma pregação. Eu acho que a pior coisa que podemos fazer é ser hiper-religiosos, tendo adesivos por todo o carro e meio quilo de joias cristãs penduradas no pescoço e depois sair no mundo e agir como todo mundo lá fora. Temos que deixar nossas vidas serem uma pregação. Eu tenho mais a dizer do que o tempo que eu tenho, então é melhor eu começar isso logo. As suas circunstâncias estão te mantendo para baixo? Você foi desencorajado? Quer saber? É hora de se sacudir. Pare de esperar que outra pessoa venha e te faça feliz. Decida que você será feliz. Pare de deixar que outra pessoa amarga roube a sua alegria. Tome uma decisão de que você vai ter alegria, não importa o que todo mundo faça ao seu redor.
Não vamos deixar que as pessoas determinem o tipo de dia que vamos ter. Nós não podemos controlar todas as nossas circunstâncias, mas nós podemos controlar a nós mesmos. Bem, eu não consigo evitar, Joyce. Simplesmente não consigo. Vou contar uma história que já contei várias vezes, mas não posso deixar de contá-la de novo. Há muitos anos atrás, graças a Deus ele me mudou, eu não faço isso mais, mas eu costumava ter acessos de raiva, eu tinha pena de mim mesma, sabe? Eu não batia nos meus filhos, mas eu gritava muito. Tire esses brinquedos daqui e limpe esses brinquedos. Pare com isso. Arrumem esta bagunça. Quantos sabem que quando somos infelizes por dentro, geralmente descontamos em alguém que não tem nada a ver com isso? E então eu me sentia mal porque eu agia assim. Oh Deus, eu sinto muito, eu não consigo evitar, eu não sei o que é de errado comigo, eu perco a minha paciência. Um dia eu estava no meio de um daqueles acessos de raiva e gritando com os meus filhos por algo que realmente não era culpa deles, sabe? E a campainha tocou e eu meio que espiei pela janela porque eu realmente não queria ver a cara de ninguém e eis que era o meu pastor. Você nunca viu alguém ter tanto controle sobre si mesmo tão rápido quanto eu tive sobre mim mesma naquele dia. Eu saí do gritar do fundo dos meus pulmões para abrir a porta e... Pastor! Louvado seja Deus! É tão gentil da sua parte passar por aqui. Oh, as crianças estão brincando lá no quarto. Isso era mentira, elas estavam chorando. Mas sabe qual foi a lição para mim? Pare de inventar desculpas, Joyce, e dizer que você não consegue se controlar. Porque você consegue se houver alguém por perto que você queira impressionar. Nós temos muito mais autocontrole do que nós pensamos. Só que nem sempre queremos usá-lo. Amém? Temos que nos levantar por dentro. Em João capítulo 5 tem um homem que vocês ficaram gratos se eu não pregar sobre ele, porque realmente eu tenho falado muito sobre esse cara. Mas ele ficou no tanque de Betesda esperando 38 anos por um milagre. 38 anos! E a Bíblia nos diz que Jesus o notou deitado naquela condição e disse a ele: há quanto tempo você está nessa condição? E na Bíblia Amplificada diz que ele fez isso para chocá-lo, para que ele percebesse há quanto tempo ele estava lá. E às vezes nós precisamos receber um choque. Quantos dias deste ano você desperdiçou sentindo pena de si? Talvez. Quantos dias deste ano você passou o dia inteiro irada? Quantos dias deste ano você tem estado cheio de falta de perdão sobre algo que deveria ter deixado de lado há muito tempo? Quantos dias você passou ficando ofendido por algo pequeno que você acha que alguém te fez e que eles nem sabem que fizeram? Eu vou te dizer algo, e esta é a mais pura verdade. Quanto mais velho você fica, mais percebe que não tem tanto tempo a perder como quando você tinha 20 anos. E se nada mais, eu gostaria de te provocar hoje a dizer: quer saber? Eu não vou perder mais um dia da minha vida chateado por algo bobo sobre o qual eu não posso fazer nada. Amém? Eu não vou perder mais do meu tempo estando chateado só porque tudo não foi do meu jeito. Eu não vou passar os meus dias com raiva. Eu não vou passar os meus dias com raiva de alguém que fez alguma coisinha comigo. Eu não tenho tempo a perder. Eu sou um soldado do exército de Deus e eu vou sair da minha casa e se eu não puder fazer mais nada, pelo menos eu vou colocar um sorriso no meu rosto e deixar alguém saber que Jesus está vivo. Amém? E Jesus disse a ele: há quanto tempo você está nesta condição? A Bíblia diz que ele tinha uma profunda e persistente desordem. Então isso significa que ele estava muito doente por realmente muito tempo.
Eu tenho certeza de que ele estava realmente muito cansado. Mas o que ele estava fazendo? Ele estava deitado lá esperando que alguém viesse e resolvesse o seu problema. E Jesus é o epítome da compaixão. Ninguém era mais compassivo do que Jesus. Mas ele não olhou para aquele homem e disse: pobre coitado, eu me sinto tão mal por você. Você está aqui há 38 anos e ninguém veio para te ajudar. Jesus olhou para ele e disse, e há um ponto de exclamação depois disso, na Bíblia amplificada, Jesus olhou para ele e disse: levante-se! Ponto de exclamação. Levante-se! Eu amo isso. Ele não estava falando sobre se levantar fisicamente, embora o homem tenha feito isso, mas ele não conseguiria se levantar fisicamente até que se levantasse espiritualmente. Ele tinha que se levantar por dentro. E eu quero que você me escute esta noite. Não importa qual tipo de circunstância você tenha, não importa qual seja a sua história, não importa o que alguém tenha feito a você, não importa o quanto o diabo te atormente ou quantas pessoas não gostem de você. Se você decidir hoje, eu não viverei assim nunca mais, deitado por dentro, sendo miserável, eu vou me levantar e fazer algo pela minha própria vida e ninguém pode me impedir. Ninguém vai conseguir me impedir. E eu sei disso de fato, porque você conhece o meu passado. Eu fiquei deitada por muitos anos, não fisicamente, sempre fui muito trabalhadora, mas eu estava sempre deitada por dentro, sentindo pena de mim mesma, com raiva do meu passado. E quer saber, está na hora de você se afastar disso e perceber que a glória do Senhor se ergueu sobre você, a sua luz chegou e é hora de fazer algo com a sua vida que vale a pena. Deus é fã da luz, foi a primeira coisa que ele fez. A escuridão cobria a face da terra e Deus disse: haja luz. Jesus é chamado de a luz do mundo. A Bíblia diz que aqueles que estavam na escuridão, quando Jesus veio, viram uma grande luz. Nós nascemos de novo, estamos cheios de luz. Quando a luz vem, as coisas que estavam escondidas na escuridão são expostas. É incrível as coisas que você não vê antes de Cristo, que você as vê uma vez que recebe a Ele. É maravilhoso ter a luz de Deus dentro de nós. E Jesus disse, porque o que quer que Ele nos dê, Ele espera que isto flua de nós. Ouviram-me? Deus nos ama e Ele quer que este amor flua através de nós para outras pessoas. Ele nos ajuda, Ele quer que ajudemos outras pessoas. Ele nos enche de luz. Agora veja o que Ele diz em Mateus 5,14. Você é a luz do mundo. Uma cidade situada numa colina não pode ser escondida. Nem os homens acendem uma lâmpada e a colocam debaixo de uma cama, mas num suporte, e ilumina todos que estão na casa. Verso 16. Então deixe sua luz brilhar diante dos homens, para que possam ver duas coisas. Não vou deixar passar essas duas coisas. Você diz: como eu posso deixar a minha luz brilhar? Você me conhece, eu gosto do lado prático da palavra. Não vou só pregar, não vou apenas dizer, deixe sua luz brilhar, e você vai sair daqui sem ter uma pista do que deve fazer. E uma forma de deixar sua luz brilhar. Então deixe sua luz brilhar para que os homens vejam primeiro sua excelência moral. Todos digam excelência. Novamente. Mais uma vez, nós não vivemos em um mundo excelente hoje. É muito difícil encontrar alguém hoje que seja excelente, que faça as coisas com excelência. Mas não podemos ser como todo mundo. Eu quero que você tome a decisão hoje, porque você serve a um Deus excelente. Você vai ser excelente em tudo o que você fizer. Uma pessoa excelente não é alguém que faz tudo perfeito, mas o que quer que ela faça, ela sempre faz o melhor que pode fazer. E eu quero que você escute o que vou dizer. Elas sempre fazem o certo, especialmente quando ninguém está olhando. Não fazem o que é certo só na frente das pessoas para ganhar seus elogios e apreciação. O que nós fazemos quando ninguém está olhando é o que nós realmente somos.
Acho melhor dizer isso de novo. O que nós fazemos quando ninguém está olhando é quem realmente somos. Mas isso é muito mais do que ir para a igreja e ir para casa, ir para a igreja e ir para casa, ir para a igreja e ir para casa. Nós falamos tanto sobre ir à igreja, ir à igreja, ir à igreja, e eu sou a favor de ir à igreja. Mas temos que ir à igreja, então o que aprendemos lá, nós levamos conosco onde quer que nós vamos. E eu acredito que se cada crente sair no mundo e realmente apenas brilhar, só brilhar, sendo excelente, sendo bom para as pessoas, porque aqui diz, deixe sua luz brilhar diante dos homens para que eles possam ver, número 1, a sua excelência moral e 2, suas louváveis, nobres e boas ações. Duas coisas, como deixar a sua luz brilhar? Ajude alguém, seja bom para alguém, e tome a decisão hoje de que você acabará com o desleixo, vai acabar com a mediocridade, você vai ser uma pessoa excelente e você vai fazer isso por Deus, porque Ele é um Deus excelente e você não vai ser nada menos do que o melhor que você puder ser neste mundo aqui. Será que sabemos o que significa ser excelente? Isso não é perfeição, mas significa que se você tem um emprego, fará o melhor trabalho que puder. E você evita coisas como se assentar no trabalho e fazer coisas pessoais no computador quando ninguém está olhando. E quando o chefe entra, você age como se estivesse trabalhando. Você pode não gostar de tudo que eu disser hoje, mas se você aplicá-lo à sua vida, você vai amar mais tarde. Porque a questão é, o seu chefe pode não estar vendo, mas Deus está. Deus está. Alguém me disse outro dia, foi a Christine Kane, nós estávamos almoçando outro dia, e ela chegou um dia mais cedo para passar um tempo comigo porque estou cerca de 25 anos à frente da Cris em idade e experiência, ela gosta de tirar tudo que pode de mim toda vez que ela tem uma oportunidade. Isso é uma coisa sábia de se fazer, é sempre bom conseguir o que puder de alguém que pelo menos deveria saber mais do que você. E então, ela me disse, o que você acha que te manteve na linha, que te manteve no lugar onde você está nestes anos todos, que te manteve sendo a mesma pessoa e sempre fazendo o que deve ser feito? Não, levei um minuto para responder e eu disse, porque tenho temor de Deus na minha vida. E quer saber se é algo do qual muitas pessoas não sabem mais nada hoje em dia? Não é algo muito popular você se levantar e pregar sobre o temor de Deus? Não estou falando de ter medo de Deus, mas estou falando de amá-lo suficiente e respeitá-lo suficiente para que você faça o que é certo, mesmo quando você acha que ninguém está olhando, porque você sabe que Deus está em todos os lugares e que Ele está sempre olhando e nós vivemos por Ele, não para as pessoas. E eu tenho um temor reverencial de Deus. Posso te garantir que eu nunca subirei neste púlpito e pregarei estando ao mesmo tempo com raiva de alguém. Eu não faço isso. Eu tenho muito respeito por Deus e muito respeito pelo que acredito ser um chamado sagrado para chegar aqui com o coração irado e agir com você como se tudo estivesse perfeitamente bem, quando eu sei no meu coração que eu tenho algo que preciso consertar com alguém. E você não saberia, mas Deus saberia e eu também. E é aí que nós temos que chegar, sabe? E foi aí que eu tive que chegar na minha vida, para eu ver esse tipo de coisas que eu tenho visto acontecerem nesses dias. É por isso que eu ainda estou aqui depois de 42 anos, fazendo o que eu estou fazendo, porque eu não brinco com Deus e nós temos que entender
que não podemos nos importar com o que todo mundo está fazendo. Nós temos que ir mais além e fazer o que Deus está nos dizendo para fazer, mesmo que sejamos as únicas pessoas no planeta.